Abra sua Bíblia, lá no Evangelho segundo nos escreve Marcos. Vá lá para o capítulo de número 8, e os versos 22 ao verso 25. Vamos ler esta passagem que só se encontra aqui no Evangelho de Marcos. E nenhum mais dos outros evangelhos você vai encontrar essa descrição da cura deste cego aqui. Diz assim a palavra de Deus: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurado, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém, meus irmãos? Eu coloquei um título nessa mensagem que Jesus restaura tanto a vista quanto ou como a visão. Será que existe alguma diferença entre vista e visão? Quando você coloca a mão nos seus olhos, você está colocando a mão aonde? Na sua vista ou na sua visão? Vamos deixar isso para o meio da mensagem. Levanta suas mãos assim para o alto. Coloca suas mãos assim na cabeça também, com uma das mãos para o alto e uma mão para a cabeça. Deus amado, Deus querido, nesta noite, nós dependemos do Senhor, meu Deus, em todas as coisas. Ó Pai, te agradecemos por esse momento tão especial. Deus, queremos entender qual é a Tua vontade, Pai, e queremos ficar mais próximo daquilo que é a visão que o Senhor tem da nossa vida e para a nossa vida. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar qual seja a vontade específica que o Senhor tem em cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Na introdução desta mensagem, eu creio que vale a pena fazer uma abordagem, talvez histórico-geográfica um pouco, para você entender inicialmente o sentido inicial, ou por que Jesus tirou esse homem para fora desse local aqui. A gente entende que Israel, preste atenção, Israel era dividido em 3 regiões principais. A região do sul, chamada Judeia, é onde ficavam as melhores terras, ficavam os melhores mestres, ficava o templo, ficava o sinédrio, ficavam as pessoas mais ricas, mais abastadas, as faculdades, ficava tudo o que tinha de melhor, estava na região da Judeia, onde tinha esse templo. Na região geográfica central de Israel, ficava um local que era chamado que sumiu a palavra, no nome da palavra aqui agora, chamado de quê, gente? Me ajuda aí, no centro da Samaria. Obrigado, Tereza. Sumiu aqui da mente. Ficava a região de Samaria. Na Samaria ficava o quê? Samaria tinha lá as pessoas, todos os escravos que foram mandados para aquelas regiões ali, aquilo que tinha de ruim, a religião pior que existia, misturado, pessoas que faziam casamentos mistos. Então, os judeus detestavam aquela região ali de Samaria. E no norte ficava a pior de todas, ficava a região da Galileia. A Galileia não tinha nada de bom, tanto que quando Nicodemos foi defender Jesus,
dizendo que Jesus também talvez pudesse ser o Messias, alguém falou para ele assim, dizendo: poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Por quê? A Galileia não tinha nada de bom. Na Galileia, mas preste atenção numa coisa: como que Deus gosta de fazer as coisas, às vezes totalmente diferente do que a nossa mente consegue pensar e consegue idealizar. Lá na Galileia, Jesus ele não escolheu os discípulos lá na Judéia. Ele escolheu os discípulos aonde? Lá na Galileia. Dos 12 discípulos seus, 11 faziam parte, eram lá da Galileia, nascido na Galileia. O único que não era da Galileia era Judas Iscariotes, para vocês verem. O único que não era. 3 moravam na cidade de Betsaida, ali. Pedro, o seu irmão André e o apóstolo Filipe, que eram ali daquela região da Galileia. A Galileia tinha 3 cidades que eram consideradas ali, talvez, o trio de milagres de Jesus. Foram as cidades onde Jesus mais fez milagres, mais realizou milagres, foi nessas 3 cidades: Betsaida, Corazim e a outra também que eu esqueci. Então, estas 3 cidades aqui, que Jesus passou, ele fez grandes milagres ali. Aliás, se nós formos ver, a cidade de Betsaida, por exemplo, que é onde ele curou este cego, aqui onde moravam os 3 discípulos de Jesus, nesse local, nesse norte, na Galileia, Jesus passou 2/3 da sua vida ministerial. Jesus nasce, primeiramente, ele nasce para cumprir a profecia, lá em Belém, mas ele vai para Nazaré, aonde cria ali, vive em Nazaré, mas o seu ministério, ele é executado na região mais acima um pouco, ali na cidade de Cafarnaum. Então, lembrei, a 3ª cidade é Cafarnaum, tá, irmão? Então é Corazim, Betsaida e Cafarnaum, as 3 cidades ali, era esse trio. Então, 2/3 do ministério de Jesus, aproximadamente 24 meses, se foi mais ou menos 3 anos e meio o ministério de Jesus, 2/3 ele passou ali na região da Galileia. Por quê? Eu pergunto, será por que Jesus ele passou tantos anos ou tanto tempo naquela região que não tinha nada, não tinha coisa alguma? Parece que não tinha coisa alguma que prestava. Deixe-me te dizer uma coisa: quando Jesus nos pega, quando Ele olha para cada um de nós, Ele não quer saber, e não é porque Ele nos escolhe. A Bíblia diz que não são os sãos que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes é que precisam de médico. Não são aqueles bons, perfeitos, que precisam de salvação, mas aqueles que se dobram, aqueles que se dignam a se ajoelhar e dizer: Deus tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Então Jesus vai para esta região, onde tinha homens e mulheres sedentos pela sua palavra, para ouvir a sua palavra, e não aquelas pessoas que o desprezavam lá embaixo. E aqui agora, nesse momento, nesse instante, eu acho que eu posso começar a pregar nesse momento. Porque o povo incrédulo, eu coloquei um versículo, porque Jesus já tinha declarado a tristeza dele a respeito dessa região, e de todas essas 3 cidades também, ali que ele executou os milagres. Eles não acreditavam nem na sua cidade, onde ele passou o maior ministério, nem em Corazim e nem em Cafarnaum. Nenhuma dessas cidades criam nele como Messias. E Jesus, depois de fazer tantos milagres, Jesus entristece e diz assim para eles: olha, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se tivessem feitos em Tiro e em Sidom, cidades extremamente idólatras, se tivesse feitos em Tiro e em Sidom os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas teriam se arrependido. Ou seja, esse milagre aqui vai acontecer em uma destas cidades, na cidade chamada Betsaida. Normalmente, os milagres, e quando Jesus realiza milagres, normalmente as pessoas vão a ele, ou alguém
leva essas pessoas até ele. Por quê, pastor? Não, ele já curou de várias maneiras, de outras maneiras. Até quem não queria ser curado, até que ninguém pediu para ser curado, ele curou. Ele é Deus, ele faz o que quer. Mas, na maioria dos milagres, 99% dos milagres, se nós formos ver, ou a pessoa vai até Jesus, ou alguém que tem fé o bastante para acreditar, leva esta pessoa até Jesus. Por isso que eu acredito na oração que é feita com um coração contrito. Você que ora por um amigo, você que ora pelas pessoas que você ama, você que intercede pela sua casa, você que intercede pela sua família, você que intercede por alguém que está doente, que é feita uma oração aqui nesse lugar, Deus reconhece você como um amigo pessoal desta pessoa, e Deus então ouve, escuta esta oração e responde trazendo bênçãos, cura, restauração para a vida dessa pessoa. Quantos creem nisso, diga amém. Na execução desse milagre, Jesus faz algo diferente. Jesus é Jesus. Eu lembro na Donep do Cláudio Camp, né? Pastor Cláudio Camp, pastor Ivo, pastora Vera, lembro, pastor Salmo, né? Um dia num seminário, que nós tínhamos uns seminários nossos da Donep, eram seminários muito ungidos, muito abençoados, cheios de cura, cheios de libertação. Nós estávamos num desses seminários, não sei se em Anápolis ou aqui em Goiânia, e o pastor Cláudio Camp estava sentado nos bancos assim atrás, e ele estava sentado atrás assim, e tinha uma pessoa na frente que estava doente, uma doença lá, e alguém pediu para ele orar. Pastor, ora por essa mulher. Ele simplesmente arrancou o sapato, colocou o pé na cabeça da mulher e orou. Eu acho que ela não tinha marido, porque se ela tivesse o marido ali, talvez o marido não tivesse achado muito engraçado aquele negócio. E os curiosos, os fariseus também, certamente acharam naquele momento algo estranho, ignominável, acharam que não era correto. Jesus aqui neste caso, Jesus pega um cego, e a Bíblia diz que como o cego não enxerga nada, mas uma coisa é bom nós entendermos, eu quero às vezes abrir os seus olhos. Aqui não fala que esse homem era cego de nascença. Ou seja, esse homem um dia ele enxergou. Agora ele não está enxergando nada, ele está enxergando coisa alguma, mas um dia na sua vida, ele já enxergou. Talvez por causa de uma doença, talvez por causa de um acidente, talvez por alguma questão, e ele estava nessa cidade de Betsaida. E a Bíblia diz que alguém o leva, algumas pessoas pegam o cego e levam até Jesus. E Jesus então tira aquele homem para fora da cidade, e ela diz que Jesus faz algo inesperado. Ele arruma um cuspe na boca. Eu imagino que é um cuspe bem forte. E a Bíblia diz que Jesus cospe no olho do homem. Cospe e unge os olhos do homem. Será que nós teríamos coragem para fazer alguma coisa desse tipo? Eu só não teria coragem de fazer algo desse tipo se eu não tiver autorizado por Jesus ou por quem quer que Ele dá esta ordem. Mas do contrário, nós não podemos ter medo, nós devemos fazer aquilo que Deus nos manda. Às vezes não precisa, às vezes, de coisas assim, tão espalhafatosas, mas Ele era Deus, Ele sabia todas as coisas. E Jesus então faz e cospe naquele homem, nos olhos daquele homem, e a Bíblia diz que aquele homem começa a ver. Luz começa a entrar nos olhos daquele homem. Aquele homem que antes estava com uma escuridão, aquele homem que antes não enxergava coisa alguma, agora aquele homem começa a ver. Na minha vida, na sua vida, talvez esse cego de Betsaida, ele representa exatamente aquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida.
Quando nós estávamos, talvez, a cidade de Betsaida se chama cidade de pesca, ou cidade de pescar. Talvez o que Jesus fez foi exatamente lançar em nós a sua rede de pesca, através do Evangelho. E nós fomos capturados e pescados. A nossa vida já nunca mais foi a mesma depois de nós entrarmos nas redes espirituais de Jesus. Você nunca mais foi a mesma pessoa depois que Jesus tocou em você, depois que Jesus pescou a sua vida onde quer que você estava, depois que os seus olhos foram iluminados, depois que a luz entrou em você, você nunca mais foi a mesma pessoa. Não tem como nós sermos os mesmos depois de nós termos um encontro com Cristo na nossa vida. É impossível eu ser a mesma pessoa quando eu tiver um toque especial de Deus na minha vida. Não, eu não estou falando de milagres. Não, porque se milagre representasse alguma coisa, aquelas pessoas no deserto não teriam morrido, 99% delas não teriam morrido. Porque eles experimentaram milagres de Deus nas suas vidas, mas isso serviu para quê? Não representou nada para a sua vida eterna, para a sua condução diante da presença de Deus. Eu não estou falando de milagres, mas eu estou falando de um toque especial de Deus na nossa vida, que transforma o nosso viver. Aquele homem, depois que Jesus tocou na sua vida, agora havia um sentido, havia um rumo, havia um norte a ser seguido por ele. Agora eu entendo por que Jesus conduz aquele homem cego para fora da cidade. Por quê, pastor? Como nós vimos, por que não fez na cidade? Por que ele não realizou milagre lá na cidade? Eu sei que nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele poderia ter feito aquele milagre em qualquer lugar. Mas por que ele não realizou aquele milagre ali naquela aldeia? Por quê? Porque nós acabamos de ver, aquela aldeia era amaldiçoada. Aquela aldeia era incrédula. Aquela aldeia, Jesus não queria mais passar por ela. Aquela aldeia já não mais comportava o Espírito Santo de Deus a realizar simplesmente milagres e as pessoas não serem mudadas, não serem transformadas ali. Então Jesus faz o que com aquele homem? Tira aquele homem para fora da cidade. Isso nos faz levar a alguns questionamentos. Será que eu estou no lugar onde eu deveria estar posicionado espiritualmente? Será que o que eu estou fazendo hoje tem me levado a ficar mais perto ou mais distante de Deus? Será que o lugar onde estou está influenciando na minha cura espiritual? Será que na maneira como eu estou vivendo, no local onde estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, tem servido para estar mais próximo ou mais afastado de Deus? Jesus arranca aquele homem ali, mas a Bíblia diz que Jesus o conduz pelas suas mãos. Jesus pega nas mãos do homem e tira diante daquela maldição de cidade de incrédulos. E Jesus leva ele para fora da cidade. E quando ele chega fora da cidade, aquele homem não vê, talvez aquele homem tivesse algum pecado, tivesse algumas coisas lá naquela cidade. Talvez a vida dele, mesmo apesar de cego, talvez não fosse uma vida correta. Mas Jesus o arranca dali, segurando nas suas mãos. Isso simboliza para nós que, independente da circunstância, da situação pela qual nós estamos passando, ainda não chegou o nosso milagre, ainda não chegou aquilo pelo qual nós estamos orando, mas uma coisa é certa: se nós nos deixarmos ser conduzidos por Jesus, se nós nos deixarmos entregar as nossas mãos a Ele, se nós nos colocarmos à disposição dEle, eu tenho certeza de uma coisa: no final, quando nós estivermos distante do lugar que não é natural, do lugar da incredulidade, do lugar do pecado, quando nós formos conduzidos por Ele, nós chegaremos no lugar do nosso milagre, do lugar da nossa bênção, do lugar da nossa cura, da nossa restauração, dos nossos olhos abertos. Quando Jesus conduz aquele homem para fora, aquele homem experimenta
o maior sentido de segurança e de intimidade. Jesus não quer simplesmente curar a nossa vida. Jesus não quer simplesmente restaurar a nossa vida. Ele não morreu simplesmente para que eu pudesse ter vida plena aqui nessa terra, não. Eu vou ter vida plena, mas a morte de Jesus não foi para isso. A morte de Jesus foi para lavar os meus pecados. A morte de Jesus foi para reconhecer que, como eu reconheço que sou pecador, então o sangue dele é derramado sobre a minha vida. E ao invés de eu ficar vermelho, a Bíblia diz que eu vou ficar mais alvo do que a neve, mais branco do que todas as coisas possíveis. E somente através do sangue precioso de Jesus é que nós temos esta capacidade. Após Jesus realizar aquele milagre, outra coisa que nós podemos aprender, Jesus diz para aquele homem: não volte para a aldeia. Não retorne para a aldeia. Primeiro, ele conduz aquele homem para fora. Cospe nos seus olhos. O milagre acontece na vida daquele homem. E agora Jesus diz para ele: não volte para a cidade. Não volte para a aldeia. A aldeia talvez para aquele homem significasse a volta ao pecado. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida, às vezes tem coisas que simbolizam aldeias, onde nós estamos presos, aonde que se não houver uma intervenção sobrenatural, um toque especial de Jesus, nós nunca vamos conseguir sair. Se não houver algo de sobrenatural, se nós nos acostumarmos a viver no natural, se eu me acostumar que tudo é igual, se eu me acostumar que doença é igual, por aí tem hospital, se eu me acostumar que dinheiro cada um trabalha e ganha o seu, se eu não me acostumar que todas as coisas vêm dele, que tudo é feito por ele, para ele, e nada sem ele nós podemos fazer. Aquele homem agora é arrancado porque ele queria que aquele homem saísse da aldeia, onde representava concupiscências, paixões, pecados, todas as coisas. Jesus estava dizendo para aquele homem: não volte para o lugar onde você estava. Você agora está curado. Na minha vida, na sua vida. Olhe para mim. Na nossa vida, o que Jesus já fez, Ele nos curou. Ele já abriu os nossos olhos, nós conseguimos enxergar. Nós temos luz de Deus na nossa vida, nós podemos caminhar, nós enxergamos o caminho, nós sabemos a direção, nós sabemos como nos conduzir, mas aí Ele nos diz: não volte para a aldeia. Não volte para o lugar da onde você foi tirado. Não dê brecha, não dê lugar. Não brinque com as coisas que o inimigo tem trazido, às vezes, as ofertas que tem trazido sobre a sua vida. E às vezes você está próximo novamente da aldeia, do lugar de prisão, do lugar de ceguidão, do lugar onde você não conseguia enxergar as coisas. Mas Jesus agora, nesta noite, está nos dizendo: a aldeia eu já arranquei da sua vida, continua fora da aldeia e você vai ser bem-sucedido em todas as coisas. Todas as coisas. Depois de Jesus perguntar àquele homem, e eu acho engraçado, parece que Jesus, Ele nunca fez isso. Ele cura o homem e pergunta para o homem: você está vendo alguma coisa? Ou seja, aconteceu um milagre na sua vida? Você está vendo alguma coisa? Jesus nunca tinha feito isso. Mas Jesus agora pergunta para aquele homem: você está vendo alguma coisa? Por que Jesus pergunta para ele? Porque aquele homem que não estava vendo, ele podia se contentar com a primeira forma que aconteceu na vida dele. Aquele homem disse assim: eu vejo os homens, mas eu vejo os homens como se fossem árvores. Aquele homem poderia ter respondido para Jesus: não, eu estou vendo. Sim, Jesus, eu estou vendo. Eu estou vendo tudo, estou vendo sim, obrigado. Virado as costas e vou dar testemunho.
Às vezes na nossa vida nós pensamos que, apesar de Deus ter restaurado a nossa visão, apesar de nós estarmos enxergando alguma coisa, nós pensamos que isso já está bem para a nossa vida. Nós nos contentamos com migalhas, nós nos contentamos com o pouco, nós nos contentamos com a visão embaçada do Evangelho, nós nos contentamos de estarmos debaixo das mesas. Pastor, mas parece que aquela mulher lá que Jesus xingou ela, lá dos cachorrinhos, que ela estava pesquisando, querendo cura para a filha, e Jesus falou assim: olha, não é bom dar o pão aos filhos, não é bom dar o pão, desculpe, aos cachorrinhos, é melhor dar aos filhos. Aquela mulher disse: Senhor, as migalhas vão estar fazendo com que o milagre aconteça. O milagre aconteceu na vida daquela mulher, preste atenção. E eu quero que você ligue uma coisa com a outra. O milagre aconteceu na vida daquela mulher. As migalhas resolveu o problema da vida dela. Às vezes nós temos nos contentado em Deus resolver os nossos problemas, e nós continuamos ainda a viver de migalhas, porque as migalhas ainda estão fazendo a nossa sobrevivência espirituais. Às vezes nós estamos nos contentando com aquilo que é medíocre, pequeno. Quando acontece alguma coisinha diferente, nós achamos que é o sobrenatural. Estamos pensando que estamos vivendo numa coisa tremenda, quando nós mesmos estamos vivendo mediocridade. Estamos vivendo rasamente a vida cristã. Estamos com uma vida espiritual sem graça. Talvez aquele homem deve ter entendido que talvez o toque de Jesus, aquele primeiro toque de Jesus, tenha resolvido o seu problema. Mas ele não fez isso. Ele foi sincero. Ele disse: Senhor, vendo eu estou vendo. Estou vendo melhor do que eu estava vendo antes. Mas eu continuo vendo homens como árvores. Ou seja, eu estou vendo no lugar de braço, eu estou vendo galho. No lugar de pernas, eu estou vendo troncos. Eu estou vendo coisas que não têm sentimento. Eu estou vendo árvores que não choram. Eu estou vendo árvores que não pecam. Eu estou vendo árvores que não têm remorso. Eu estou vendo árvores que não dizem coisa alguma com aquilo que eu penso. Senhor, vendo eu estou vendo. A Bíblia diz que Jesus novamente coloca as mãos sobre a cabeça daquele homem. É diferente, por isso que nós estamos falando de Jesus curar a nossa visão e Jesus curar a nossa vista. Às vezes nós nos contentamos em ter a vista aberta, mas nós não temos uma visão. Nós não conhecemos o reino, o mundo espiritual. O mundo espiritual para nós parece que é alguma coisa fantasmagórica, alguma coisa apocalíptica simplesmente, que não é para nós, é para alguém que fez um curso de libertação. É alguém que fez cursos teológicos, é alguém que está muito mais preparado do que nós. Sempre tem alguém, parece a nossa visão, que está mais preparado do que nós. Quando na realidade Deus precisa e quer usar a mim e a você. Ele quer que nós tenhamos intrepidez para fazer a sua vontade aqui na terra. Não importa, maior não é o inimigo, maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você, maior é aquele que te faz a promessa, maior é aquele que te libertou, que te curou. Aquele homem talvez a gente não consegue imaginar agora, depois daquele primeiro toque, se aquele homem é cego ou aquele homem não é cego. Nós não podemos falar que ele é cego porque ele está vendo, e não podemos falar que ele está vendo porque ele está vendo as coisas distorcidas. E agora o homem é cego ou não é mais? Depois do primeiro toque que Jesus deu na vida dele, é cego ou ele agora vê? Agora ele está vendo. A Bíblia diz que nós já não somos mais os mesmos. Eu posso não ser aquilo que Deus quer, como diz, acho que Martin Luther King. Ainda não sou aquilo que Deus quer
ainda não sou aquilo que eu preciso ser, ainda não sou aquilo que eu deveria ser, mas uma coisa eu sou, eu sei, eu já não sou mais a mesma pessoa, aleluia. Aquele primeiro toque ele está vendo, ele não via nada, só via trevas, mas agora ele já está vendo alguma coisa. E quando Deus toca a primeira vez em nós, nós já conseguimos enxergar quem nós somos. Eu já não me tenho mais por engano, agora eu sei quem eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Agora eu vejo os meus pecados, eu consigo enxergar as minhas trevas interiores, agora eu já consigo ver aquilo que Jesus está vendo em mim, porque agora o primeiro toque já foi na minha vida, mas não é o bastante. Eu quero que você entenda isso. Esse primeiro toque às vezes resolveu o nosso problema de vista, mas ele ainda não resolveu o nosso problema mais sério, que é o problema de visão. É você conseguir enxergar aonde os naturais não conseguem enxergar. É você conseguir caminhar aonde ninguém consegue caminhar. É você conseguir dizer como o salmista: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas uma coisa ele tinha certeza: pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 de um outro lado. Eu estou no meio de uma guerra terrível e tremenda. Eu estou no meio de uma guerra onde só tem inimigos perto de mim. Eu estou vendo, mas eu estou caminhando. Eu estou na caminhada. Eu estou vendo pessoas caindo, pessoas sendo mortas, pessoas ficando no meio da batalha, pessoas desviando do evangelho, pessoas que faziam coisas tremendas, pessoas caindo, pessoas se prostrando, pessoas voltando ao mundo, voltando à aldeia, pessoas voltando a mentir, voltando a beber, voltando a coisas terríveis, voltando a colocar maldição na vida das pessoas, voltando a prostituir. Mas o salmista está dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não serei. Eu já não tenho mais o primeiro toque na minha vida, eu já tenho o segundo toque. Os meus olhos já não são mais os mesmos. Eu já não enxergo coisas naturais. Talvez uma ilustração para isso. Quando os criadores de gado miúdo de Ló e Abraão tinham se multiplicado, os seus rebanhos não cabiam mais na terra. É uma questão de visão, é uma questão de toque de Deus, é uma questão de ser tocado a segunda vez, é uma questão de acreditar, é uma questão de não contentamento. Abraão estava passando por uma guerra terrível, por um problema sério, um problema que com a sua família, um problema com um sobrinho querido, um problema que talvez pudesse estar desencarrilhando coisas piores, terríveis pela frente. Ló chega para Abraão e diz: está muito grande, nós não podemos mais viver juntos, nós não podemos estar mais juntos, nós não podemos partilhar das mesmas coisas, não podemos partilhar as mesmas experiências, não podemos partilhar mais dos mesmos lucros. Abraão, que tinha o segundo toque na vida dele, olha para Ló, que tinha somente um toque, se contentava com o primeiro toque que Deus deu na vida dele, colocou ele do lado de um homem próspero, um homem abençoado, onde tinha a bênção de Deus. A bênção estava sobre Abraão, não estava sobre Ló, mas Ló não entendeu isso. Ló não vivia, pensava que agora ele era a bênção, estava debaixo da bênção. E agora Abraão, que tinha o segundo toque da presença de Deus na vida dele, vira para o seu sobrinho e diz: Ló, se posiciona onde você quiser, aonde você imaginar, aonde você pensar, aonde você quiser. Você se posiciona nessa terra de um lado para o outro, Ló, e escolhe a terra que mais agradar a você. A Bíblia diz que Ló, então, levanta os seus olhos, olha para as campinas maravilhosas, lindas, férteis, as campinas prósperas, as campinas cheias de pessoas de dinheiro, as campinas cheias de pastos verdejantes.
O homem do primeiro olhar, o homem do primeiro toque, o homem que não foi transformado, o homem que morou dentro das tendas de Sodoma e Gomorra, o homem que participou, era crente, mas vivia na morada, era crente, mas vivia no limite, era cristão, mas estava junto de Sodoma e Gomorra, armando as suas tendas. É diferente. E Abraão diz para ele: escolhe. A Bíblia diz que Ló levanta os seus olhos e vê aquelas terras bonitas. E ele escolhe aquelas terras. Talvez um homem comum, normal, que vivesse simplesmente pelos seus olhos, pela sua vista, entristecesse, murmurasse. Depois de tantos anos servindo a Deus, é isso que me acontece. Depois de tantos anos fazendo coisas boas para Deus, é isso que me resta. Depois de estar servindo a Deus não sei quantos anos, na hora de eu receber a bênção, a promessa, vem alguém e me rouba e me toma. Não. Abraão, a Bíblia diz que depois que Ló escolhe aquela abundância verdejante, Deus chega para Abraão, eu imagino, Abraão pensativo, e Deus chega para Abraão e diz: Abraão, olhe para mim, levanta agora os teus olhos. Levanta agora os teus olhos, Abraão. Levanta agora os teus olhos. Eu imagino Abraão subindo algo numa montanha. Eu imagino ele subindo no lugar mais alto, no lugar mais especial, e aonde Deus carregando e conduzindo Abraão para aquele lugar, e Deus agora dizendo para Abraão: Abraão, levanta agora os teus olhos, do norte ao sul, do leste ao oeste, o lugar aonde você conseguir colocar os teus olhos, será teu por promessa que eu estou fazendo, a você e a sua descendência, aleluia! É diferente nós termos simplesmente e ficarmos no primeiro toque. Porque às vezes, quando nós ficamos no primeiro toque, nós não conseguimos distinguir direito as coisas que estão do nosso lado. Quando nós estamos no primeiro toque, às vezes a pessoa, ela está pensando, você olha para a pessoa, às vezes, ela está aqui dentro da igreja, você olha para a pessoa, bonitinha, bem vestida, arrumada, sorriso nos lábios, pessoa alegre, te cumprimenta, te abraça, pessoa que tem uma aparência boa, e você imagina, é crente, é cristão, esse é crente. Aí você, sem ela saber, você dá uma olhadinha nas redes sociais, conversa com os amigos, conversa com as pessoas do lado dela, conversa com alguém que ela nem imagina que você sabe, você conversa com essa pessoa e você fica sabendo o que ela faz, quando ela não está dentro da igreja, e você imagina, essa pessoa não é crente. O cego era cego ou não era cego? Tem crente que é crente e ao mesmo tempo não é crente. Pessoas que têm aparência, às vezes, de cristãos, mas não são cristãos. Pessoas que enxergam as pessoas como árvores. Árvores sem sentimento, sem amor, sem compaixão, sem dó. Pessoas que armam estratégias, às vezes, para derrubar um irmão. Pessoas que armam estratégias para tomar posições. Pessoas que armam estratégias demoníacas para ficar no lugar de alguém. Pessoas que armam estratégias para levar vantagem em negócio. Pessoas que mentem, defraudam alguém. Porque a visão dela, elas ainda continuam vendo as pessoas como árvores. Não estão enxergando as pessoas como Deus as vê. Não estão enxergando as pessoas como Deus as ama. Às vezes nós precisamos urgente desses 2 toques de Jesus em nossa vida. No primeiro toque, Ele nos arranca do mundo das trevas. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O primeiro toque de Jesus, Ele faz isso. Ele nos tira as trevas. Trevas exteriores,
mas principalmente as trevas interiores. Nós não sabemos se eu posso olhar para você, eu não sei o que você está pensando. Nós podemos conversar com alguém e não sabemos o que a pessoa está pensando. Às vezes nós podemos pensar tantas coisas ruins. Às vezes nós podemos ter tantos pensamentos horríveis, pensamentos tenebrosos, pensamentos que a gente não teria nunca coragem de contar para alguém, de confidenciar para alguém. Nós não teríamos coragem de falar, você às vezes não tem coragem de falar nem mesmo para Deus. Porque às vezes Ele já deu o primeiro toque, já te arrancou das trevas, mas as trevas ainda continuam na sua vida. O primeiro toque nos tira, nos arranca, e o segundo toque nos faz experimentar a vida com maior clareza. Oh, aleluia! O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma caminhada. É uma caminhada. A vida cristã, assim como o casamento, não é corrida de curta distância. Hoje eu falei um pouco sobre casamento, corrida de curta distância. A vida cristã também não é um tiro que você dá, corre 10 segundos, corre 100 metros e acabou. Não. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vamos continuar a prosseguir, a conhecer ao Senhor. Vamos continuar a prosseguir, a ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Vamos continuar a dar a nossa mão, a estender a nossa mão, para que Ele continue a nos tirar da escuridão, das trevas, a continuar a nos arrancar dos desertos espirituais, da sequidão da nossa vida, para que Ele continue pela fé nos levando, nos envolvendo, nos tomando nos braços, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos carrega nos braços e nos coloca num lugar seguro e dizendo: meu filho, continua, minha filha, continua, você vai vencer, você é vencedor, você é vencedora, eu estou contigo. Se você não der conta, eu te levo pela mão. Se você não se sustentar, eu te sustento, eu te seguro, eu te ajudo.